Amados irmãos e irmãs, assumimos hoje este tempo juntos com o coração aberto, porque há algo muito sério acontecendo na vida de muitos filhos de Deus. Existe uma promessa que o Senhor liberou sobre você, uma palavra que nasceu no céu, foi confirmada pelas Escrituras e depositada no seu espírito, mas que tem sido alvo constante do inimigo. Desde o início ele não mudou de estratégia. A Bíblia diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E uma das coisas que ele mais tenta roubar é a promessa de Deus antes que ela se cumpra. Por isso, já nos primeiros instantes deste vídeo, nós convidamos você a permanecer conosco, porque esta mensagem não é por acaso. Se ela chegou até você, é porque Deus quer te lembrar de algo que talvez o cansaço, o medo ou as lutas tentaram apagar. E enquanto caminhamos juntos nessa reflexão, se esta palavra falar ao seu coração, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso nos ajuda a levar a palavra ainda mais longe e alcançar outras vidas que também precisam ser fortalecidas. Nós aprendemos ao longo das Escrituras que toda promessa de Deus carrega um processo. Não existe promessa sem caminho, nem palavra sem prova. O problema é que muitas vezes nós nos apegamos à promessa, mas nos assustamos com o processo. Foi assim com Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, quando, humanamente falando, seu corpo já estava amortecido e Sara também já não tinha idade para gerar filhos. A promessa parecia linda, mas o tempo passou, os anos avançaram e o cumprimento não vinha. Nesse intervalo, o inimigo começou a trabalhar com aquilo que ele sempre usa: a dúvida, a pressa e o desvio. Quantas vezes o coração de Abraão não deve ter sido tentado a pensar que Deus havia se esquecido? Quantas vezes ele não deve ter ouvido internamente uma voz dizendo que talvez tudo não passasse de imaginação? É exatamente assim que o inimigo age conosco. Ele não tenta apagar a promessa de uma vez. Ele vai tentando desgastá-la aos poucos, através da espera prolongada, das circunstâncias contrárias e das comparações. Quando olhamos para a história de José, isso fica ainda mais evidente. José recebeu sonhos de Deus ainda jovem, sonhos claros, cheios de significado, mostrando que Deus o levantaria. Mas logo após receber esses sonhos, sua vida entrou em um caminho completamente oposto ao que parecia ser o cumprimento da promessa. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Humanamente, tudo indicava que a promessa tinha morrido. E é exatamente aí que o inimigo tenta roubar o que Deus falou. Ele se aproveita dos momentos em que a realidade parece gritar mais alto do que a fé. Ele tenta nos convencer de que se Deus tivesse mesmo falado, as coisas não estariam tão difíceis. Mas a Bíblia nos mostra que enquanto José estava sendo esquecido na prisão, Deus estava preparando o cenário para colocá-lo no governo do Egito. A promessa não estava morta, ela estava sendo amadurecida. Nós precisamos entender que o inimigo não tem poder para anular aquilo que Deus decretou, mas ele tenta a todo custo nos fazer desistir antes do tempo. Ele trabalha para nos cansar emocionalmente, espiritualmente e muitas vezes até fisicamente. Ele sussurra que não vale mais a pena crer, que já esperamos demais, que outros prosperaram enquanto nós ficamos para trás. E se não vigiarmos, começamos a negociar aquilo que Deus prometeu por soluções humanas, assim como Abraão fez ao se deitar com Agar. Aquela decisão não anulou a promessa, mas trouxe dores desnecessárias, conflitos e consequências que ecoaram por gerações. Isso nos ensina que tentar ajudar Deus fora do tempo e da vontade dele não acelera a promessa, apenas complica o caminho. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. Você se lembra claramente daquilo que Deus falou ao seu coração, seja sobre sua família, seu chamado, sua vida espiritual ou até algo que só você e Deus sabem. Mas ao mesmo tempo, você olha para sua realidade e vê portas fechadas, atrasos, frustrações e silêncios. É nesse ponto que o inimigo tenta roubar a promessa, fazendo você acreditar que o silêncio de Deus é abandono. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O tempo de Deus não é ausência, é preparação. Quando avançamos nas Escrituras, vemos que até mesmo Jesus foi tentado no deserto. O Espírito o conduziu até ali e o inimigo apareceu justamente no momento de maior fragilidade física. Satanás tentou distorcer a identidade de Jesus, dizendo: "Se tu és o Filho de Deus." Ele tentou fazer Jesus provar algo que já estava estabelecido. Assim também acontece conosco. O inimigo tenta nos fazer agir para provar a promessa, quando, na verdade, somos chamados a confiar. Jesus venceu o inimigo não com força, mas com a palavra. Isso nos ensina que a promessa se protege com fé, obediência e permanência na verdade. Há promessas que estão sendo atacadas hoje não por grandes pecados, mas pelo desânimo silencioso, pela rotina espiritual enfraquecida e pela perda de sensibilidade à voz de Deus. O inimigo sabe que se ele não conseguir te derrubar de uma vez, ele tenta te adormecer. Por isso, esta mensagem é um chamado ao despertar espiritual. Não permita que aquilo que Deus plantou em você seja sufocado pelas preocupações deste mundo. Jesus falou sobre a semente que caiu entre os espinhos, que cresceu, mas não frutificou, porque foi sufocada. A promessa ainda está viva, mas ela precisa ser guardada. Nós somos chamados a guardar a promessa com oração, com a palavra e com perseverança. A Bíblia diz que devemos reter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Não se trata de negar a dor, nem de fingir que tudo está bem, mas de decidir confiar mesmo quando não entendemos. Deus trabalha no invisível, enquanto nós vemos apenas o visível. Ele está alinhando pessoas, tempos e circunstâncias para que no momento certo a promessa se cumpra de forma perfeita. Agora, antes de encerrarmos, queremos conduzir você a um momento de oração, porque toda promessa precisa ser colocada novamente nas mãos do Senhor. Feche seus olhos, se puder, e ore conosco. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu és fiel em todas as Tuas palavras. Te agradecemos porque nenhuma promessa que sai da Tua boca cai por terra. Hoje nós apresentamos diante de Ti cada promessa que o inimigo tentou roubar dos nossos corações. Promessas que foram atacadas pelo medo, pela dúvida, pelo cansaço e pela espera. Renove hoje a nossa fé, fortaleça o nosso espírito e nos ajude a confiar mesmo quando não vemos. Dá-nos graça para perseverar, sabedoria para não agir fora da Tua vontade e sensibilidade para ouvir a Tua voz. Nós declaramos que aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir no tempo certo, da forma certa e para a Tua glória. Receba a nossa gratidão, porque mesmo no processo, Tu permaneces conosco. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vida e Verdade Reflexões Bíblicas e ative o sininho para continuar recebendo palavras que edificam a sua fé. Se desejar apoiar este ministério, o Pix está disponível e nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus a tantas vidas. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te lembre todos os dias. A promessa de Deus sobre a sua vida permanece viva.